Meus amigos, minhas amigas, nesta oportunidade, eu te desejo cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um versículo da Palavra de Deus que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A nossa mensagem que nós temos para trazer para você nesta oportunidade tão importante o tema é progresso na vida de fé. A nossa fé, ela tem que progredir. E quando nós olhamos aqui para esse versículo que nós temos lido, o versículo 10 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, nós observamos pelo menos 3 verbos importantes que falam sobre o progredir na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé. A fim de viverdes, ou seja, viver de modo digno que agrada ao Senhor. Segundo, frutificando em toda boa obra. E terceiro, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Viver, frutificar e crescer no pleno conhecimento de Deus. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Paulo vai dizer que nós devemos olhar para Jesus sempre, tendo Ele como o exemplo maior, para que nós possamos estar bem fundamentados na questão espiritual e termos sucesso na nossa vida de fé. Então, em primeiro lugar, progresso na vida de fé. Primeiro, devemos prosseguir até o crescimento pleno, ou seja, o crescimento completo. Ou seja, a nossa vida, nossa caminhada espiritual, ela não pode ser deixada pelo meio do caminho, mas temos que ir até o fim. O Senhor Jesus, Ele é claro de ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, o olhar do escritor aqui aos Hebreus é que nós olhamos para Jesus, que é o perfeito, e tomando o seu exemplo para a nossa vida, nós vamos alcançar o crescimento completo, o crescimento total na nossa vida, nossa caminhada espiritual. Segundo lugar, progresso na vida de fé. Correr para alcançar o maior prêmio. Na nossa luta, no nosso labutar, na nossa vida, na nossa experiência de fé, nós devemos alcançar o melhor. E qual é o melhor? Quando nós olhamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 a 26, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. Ou seja, Paulo aqui ele traz o exemplo do atleta que se esforça, que luta, que tem a sua disciplina, que tem todas as características que faz com que ele seja um bom competidor e um vencedor. E isso, Paulo vai dizer que esses atletas correm em busca de um prêmio que é temporal. Mas o cristão, na sua corrida, no seu labutar, na sua carreira espiritual, nós procuramos a coroa incorruptível. Por isso, meus amigos, correr para alcançar o maior prêmio, ou seja, a salvação da nossa alma. Então, Jesus ele vai dizer nas suas palavras que nós devemos porfiar, se esforçar por entrar pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, há uma luta, há uma batalha, há uma guerra, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós temos a força suficiente para sermos vencedores. Terceiro, aumentar o amor fraternal. Paulo ele vai dizer lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 11, que ele vai falar sobre o amor fraternal. Ou seja, da mesma forma que nós expressamos o nosso amor para com Deus, o nosso Pai, expressamos, desenvolvemos a nossa comunhão com o Senhor, nós devemos também expressar o nosso amor para com o nosso irmão. Como? Somente nas palavras? Não, mas na atitude. Ou seja, nós não devemos amar apenas de palavras, de falar, mas na atitude, por obra e em verdade. Então, o amor fraternal, ele faz parte do progresso na nossa vida de fé. Em quarto lugar, progresso na vida de fé, enriquecer na esperança. Conforme Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, a esperança que nos enriquece não é a esperança baseada nas coisas, nos princípios aqui da terra, não. A nossa esperança, ela vem do gozo e paz e é proveniente da riqueza do Espírito Santo na vida do cristão. Não é esperança que desvanece, não, mas é uma esperança que permanece para sempre, porque essa esperança é baseada na palavra, é baseada no Senhor Jesus. Em quinto lugar, progresso na vida de fé, crescer no conhecimento de Deus. Aí nós usamos por base o versículo 10 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, que nós devemos crescer, frutificar e viver uma vida em total consonância com a vontade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso sim é um progresso, é um desenvolvimento de fé diante do Senhor. Não é viver apenas uma religiosidade ou praticar uma religião, não. É viver a palavra. É como diz a Bíblia: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo para a glória de Deus. Em último lugar, progresso na vida de fé, crescer na fé e no amor. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Ou seja, dia após dia, nós vamos permitindo, abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo aumente a nossa fé e aumente o nosso amor. Fique com essa palavra. Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus te dê força hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.